queira, Jesus vai voltar. E eu tenho certeza que nós nos conheceremos no céu, né? Que é um grande mistério, né? As pessoas, elas acham que a gente não vai se reconhecer no céu, mas nós vamos nos reconhecer no céu. Aí o grande que de se reconhecer no céu, o pessoal diz assim: Deus abençoe a irmã Cida. Ah, mas se eu não ver meu pai, não ver minha mãe, não ver meu filho, irmãos, no céu não existe espaço para tristeza. Já começa por aí. Não existe espaço para tristeza no céu. E aí, pastor, me dá uma base bíblica que nós vamos nos reconhecer no céu. Me dá uma base bíblica que nós vamos reconhecer no céu. Mateus 17. A Bíblia diz que Jesus se transfigurou e conversou com Moisés e Elias. E a Bíblia diz que Pedro reconheceu que era Moisés e Elias e disse: bom é estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Então, veja bem, Jesus conversou com Moisés e Elias e Pedro reconheceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí você vai dizer, mas era Moisés, irmãos, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Elias teve depressão, Elias desejou a morte. Elias desejou a morte. Ele desejou a morte. Então, veja bem, se Moisés e Elias se reconheceram e reconheceram Jesus, e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, teve depressão, e ele conversou com Jesus, nós vamos nos reconhecer no céu, sim. Nós vamos nos reconhecer no céu e vamos nos alegrar. Nós vamos ter memória no céu também, irmãos. Olha só que mistério. Já é assunto de live isso aqui, hein? Já é assunto de live. Por que nós vamos ter memória no céu? Por que nós vamos ter memória no céu? Pastor, mas tem uma base bíblica que nós vamos ter memória no céu? Tem base bíblica. Lucas 16, 19. Irmãos, não é parábola. Jesus estava falando de um fato que aconteceu. Fato que aconteceu. E aí, irmãos, veja que Lázaro foi ao seio de Abraão, o rico foi no Hades. O rico lembrou de Abraão, o rico lembrou de Lázaro, o rico lembrou dos seus 5 irmãos. Olha só. Ele lembrou dos seus 5 irmãos, lembrou de Lázaro e lembrou de Abraão. O rico estava consciente no Hades. O rico estava consciente no Hades. E Lázaro, com certeza, estava consciente para isso. Por quê? Porque Deus deu o seio de Abraão. Olha o nome, o seio de Abraão. Então, veja bem, se as pessoas estão conscientes no Hades, porque para os testemunhas de Jeová, para os mórmons, e até para os adventistas, né, que alguns se contradizem teologicamente, a morte é uma sepultura e o inferno é a inexistência para eles. Né? Eles dizem que o que seria o inferno? Inexistência, deixou de existir. E a sepultura, então, como que não é parábola. Lucas 16, 19, nos textos originais, não é parábola. Não é parábola. Então, olha só, irmãos. Olha só. Vou repetir. Se nós temos reconhecimento no Hades, teremos reconhecimento no céu.
Primeiro porque Moisés e Elias conversaram com Jesus, se reconheceram. E o rico no tormento, o rico no tormento lembrou de Lázaro, lembrou de Abraão e lembrou dos seus 5 irmãos. Estava consciente também. Por quê, irmãos? Nós teremos essa consciência eterna. Porque nós não somos eternos. Nós fazemos parte da eternidade. Nós fazemos parte da eternidade. Eu vou repetir, nós não somos eternos. A palavra eterno no hebraico é aquilo que não tem início, meio e fim. A palavra eterno no hebraico é aquilo que não tem início, não tem meio, não tem fim. Nós fazemos parte da eternidade. O que é fazer parte da eternidade? Nós tivemos um início, mas nós não temos fim. Olha só. E a Bíblia diz que Deus plantou, Eclesiastes 3, Deus plantou a eternidade dentro de nós. É por isso que nós, olha só, que nós não aceitamos a inexistência. Por que dia 2 de novembro o cemitério lota? Lota. Eu também acredito que o inferno é um estado eterno de separação de Deus. O inferno lota, as pessoas vão levar flores no cemitério dia 2, porque todo ser humano acredita que o morto continua vivendo. Continua vivendo. Não é parábola. Rico e Lázaro não é parábola. No texto original não é parábola. Agora, olha só. Por quê? Porque todo ser humano acredita que após a morte a pessoa continua existindo. E verdadeiramente, todos que morrem continuam existindo. Agora, existe a morte eterna e a vida eterna. O que é a morte eterna? O que é a morte eterna? É uma separação eterna de Deus. Aí é o Hades, o tormento. Aí existe a vida eterna. O que é a vida eterna? Nós habitaremos e viveremos ao lado de Deus por toda a eternidade. Então, o que acontece? O que acontece? Assim como as almas que descem à sepultura, o Hades, o Seol, o Tártaro, é o mesmo lugar, a antessala do inferno, que já é um tormento, elas têm memória, como também aqueles que vão estar no céu. Isso é tremendo, irmãos. Por que eu estou falando isso aqui para quem chegou atrasado? Eu estou falando isso daqui para vocês entenderem que nós vamos estar ao lado de Jesus e vamos nos reconhecer na eternidade. Aí teve um irmão aqui que falou da viúva, né? E a viúva e a pessoa que... Irmãos, Jesus disse isso. Foi Jesus que disse que no céu nós seremos como anjos. Deixa eu ler o texto aqui. Ler o texto para ninguém ficar perdido. Mateus 22, 30. Pois na ressurreição não se casam e não se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, no céu não haverá relacionamento físico. Nós teremos um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Então, veja bem, no céu nós teremos um corpo glorificado. Glorificado. No céu nós teremos um corpo glorificado. Sem as questões terrenas de carnalidade ou desejo carnal. Então, no céu nós teremos um corpo glorificado. Amém? Irmãos, eu quero entrar aqui no assunto do Texas.